Boa tarde. O Egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene híbrida, sob a presidência da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria de Lourdes Leiria, para a posse dos excelentíssimos desembargadores do Trabalho eleitos para o biênio 2021 a 2023. José Ernesto Manzi, no cargo de presidente. Vanderlei Godoy Júnior, no cargo de vice-presidente. Nivaldo Stankiewicz, no cargo de corregedor regional. Késia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez, no cargo de ouvidora. Lília Leonor Abreu, no cargo de ouvidora substituta. Aos que se encontram presentes, solicito que recebam em pé as excelentíssimas desembargadoras e os excelentíssimos desembargadores do Trabalho e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. Também compõem a mesa de forma telepresencial as seguintes autoridades: Senhor Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, neste ato representando a presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Senhor Procurador-Geral do Estado Adjunto, Dr. Ederson Pires, neste ato representando o governador do Estado de Santa Catarina. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Ricardo José Hösler. Senhores ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Renato de Lacerda Paiva. Ministro Alexandre Luiz Ramos. Ministro Alberto Bastos Balazeiro. Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Senhor Desembargador do Trabalho Presidente do TRT da 17ª Região e Presidente do Coleprecor, Dr. Marcelo Maciel Mancilha. Senhoras e senhores desembargadores do Trabalho Presidentes. Do TRT da 11ª Região, doutora Ormida Conceição Dias Bentes. Do TRT da 14ª Região, doutora Maria Cesarineide de Souza Lima. Do TRT da 1ª Região, doutora Edith Maria Correia Tourinho. Do TRT da 4ª Região, doutor Francisco Rossal de Araújo. Do TRT da 23ª Região, o presidente em exercício, Dr. Paulo Roberto Barrionuevo. Registro ainda que as autoridades presentes nessa solenidade serão nominadas após o pronunciamento do excelentíssimo desembargador do Trabalho, José Ernesto Manzi. Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse dos excelentíssimos Manzi na presidência, Dr. Vanderlei Godoy Júnior na vice-presidência, desembargador Nivaldo Stankiewicz na corregedoria e as desembargadoras Késia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez e Lília Leonor Abreu na ouvidoria. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. As marchas plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol
sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em receio com liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela as forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Neste momento, a excelentíssima desembargadora do Trabalho, presidente, fará o seu pronunciamento. Cumprimento, excelentíssimo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Luiz Correia da Veiga, representando nesse ato a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJD, ministra Maria Cristina Peduzzi. Cumprimento o excelentíssimo procurador-geral do Estado, adjunto, doutor Ederson Pires, representando o governador de Santa Catarina, o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor José Ricardo Resler, os excelentíssimos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato Lacerda Paiva, ministro Alexandre Luiz Ramos, do nosso TRT, ministro Alberto Bastos Balazeiro, o excelentíssimo presidente do Tribunal Federal da 4ª Região, doutor Ricardo Teixeira do Vale Pereira, o excelentíssimo presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores, e também presidente do Tribunal da 17ª Região, doutor Marcelo Maciel Mancilha, na pessoa de quem cumprimento todos os presidentes e corregedores dos tribunais regionais de trabalho, o excelentíssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, doutor Marcelo Góes Neves, excelentíssimo conselheiro estadual, doutor Ricardo Correia Júnior, representando nesse ato o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Santa Catarina, doutor Rafael de Assis Horn. Cumprimento também a excelentíssima presidente eleita da OAB, doutora Cláudia Silvia Prudêncio,
demais autoridades, senhores desembargadores e desembargadoras, juízes convocados, juízes do trabalho de primeiro grau, senhoras e senhores, representantes de entidades de classe, advogados, advogadas, servidores e todos os que nos acompanham também pela plataforma Zoom, pelo canal do YouTube. Essa é uma sessão festiva, uma sessão solene para posse dos novos dirigentes do tribunal, cumprindo-se assim o processo democrático de alternância da administração da Corte. Encerramos aqui hoje uma gestão sem precedentes no TRT, que pode ser assim definida por vários fatores que marcaram esses 2 anos. Questões de ordem orçamentária, sanitária, trabalho prestado de forma 100% virtual e algumas conquistas. Começamos com um orçamento o menor da história do TRT, inclusive com déficit para atender a folha de pessoal, e enquanto estávamos envolvidos com obras para reestruturação física e gerar economia resolvendo esse problema orçamentário, fomos então surpreendidos pela pandemia do coronavírus, que ainda até hoje está a nos deixar todos tristes e receosos. Não podemos também fazer uma posse com todos que desejavam vir presencialmente, justamente por conta da pandemia. E aqui eu registro a nossa solidariedade com os amigos e familiares das vítimas da Covid. Nosso pesar, perdemos um magistrado excelente, perdemos muitos amigos e servidores, familiares. Deixo aqui nossa tristeza e nossa solidariedade. Quando, com a Covid e no início da gestão, com a pandemia, passamos, então, de um problema que tínhamos, que era o orçamentário, para 4 problemas, inicialmente. Uma obra contratada e parada, sem data para reiniciar, o problema orçamentário, agravado pela contratação dessa obra, manter o tribunal funcionando e atendendo o nosso jurisdicionado, mas também não expor a saúde de todos os magistrados e servidores e aqueles que atuam na nossa justiça preservada. Na medida que se propagava o vírus, os problemas também, e demandando soluções rápidas e imediatas. Eu quero registrar apenas os meus agradecimentos a todos que nos auxiliaram na solução destes problemas e contribuíram para que continuássemos cumprindo a nossa missão de atender ao jurisdicionado. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento especial aos meus companheiros de administração. Desembargadora Tereza Regina Kotoski, vice-presidente. Desembargadora Marildo Carlos de Lima, corregedor. Pela parceria durante toda essa gestão, que tornou essa gestão, essa presidência um pouco mais leve, pela parceria de vossas excelências e a contribuição, sempre nós resolvendo os nossos problemas que nos eram em parceria, seja para resolver a crise sanitária, que contornar e manter toda a atividade do tribunal em funcionamento, administrativa e jurisdicional, especialmente. Normatizamos desde o início de fevereiro de 2020 a forma de atuação, e a parceria de Vossas Excelências foi fundamental. Enalteço aqui a atuação da ouvidoria, sob a responsabilidade da vice-presidente,
que foi potencializada nessa gestão, respondendo milhares de questionamentos e não deixando o jurisdicionado sem resposta. Agradeço a atuação também das servidoras do gabinete da vice-presidente que estavam a serviço da ouvidoria. A servidora Denise Isaac e Clemair Carneiro, sempre atentas a todos os questionamentos. Destaco o desempenho da diretora de saúde, doutora Dolores de Amorim, que além do fundamental suporte técnico para a administração, foi imprescindível para que pudéssemos gerir essa crise sanitária da melhor forma possível. Também integrou o grupo de crise para atender a todos os pleitos que eram dirigidos ao setor de saúde. E também prestou assistência a magistrados e servidores que contraíram o vírus, inclusive na busca por leitos em hospitais nos momentos mais críticos da crise sanitária. Agradeço também a atuação rápida e eficiente da diretora do Serviço de Projeto e Obras, Cristina Natália Cancelier, que elaborou todos os projetos para a readequação dos espaços físicos do tribunal e também a atuação do diretor-geral de secretaria, Dicioni José Furlan, que prestaram um trabalho excepcional no acompanhamento da obra, que resultou numa economia de 5 milhões para o orçamento do TRT, saneando esse orçamento, e também gerou um voto de louvor do órgão especial do TST ao tribunal. Um reconhecimento à diretora de secretaria, da Secretaria de Execução, Letícia Furtado, que foi diligente e incansável na direção dessa secretaria, que arrecadou mais de 108 milhões nesses 2 anos, período que o jurisdicionado mais necessitou, especialmente por conta da crise sanitária e também econômica que gerou essa pandemia. Agradeço a dedicação e o comprometimento do diretor de gestão de pessoas, Luiz Auro Becausi, que foi fundamental para que obtivéssemos êxito em toda uma reestruturação administrativa que foi feita e que, para priorizar a atividade fim, colocando mais funções nos gabinetes e, assim, resolvendo um problema que havia de equalização de pessoal. A minha gratidão aos servidores vinculados à presidência: Leandro Damásio, Andréia Salvador, Andréia dos Santos Farias, Hamilton José Maestre, secretário-geral da presidência, que atuaram com eficiência, pertinência e de forma estratégica, tanto presencial quanto virtual, em qualquer horário que fosse demandados. Um reconhecimento ao excelente trabalho prestado pelo diretor da CETIC, Valdir Cunha, secretaria que foi muito demandada nessa gestão, em que o tribunal atuou de forma telepresencial, tanto da área administrativa quanto a judiciária, com audiências e sessões telepresenciais que foram, ao tempo, acompanhadas pelo setor de informática. Meu agradecimento e homenagem a todos os servidores e servidoras, magistrados e magistradas de primeiro e segundo grau, que em conjunto se empenharam proficuamente para entregar uma prestação jurisdicional de excelência à sociedade catarinense, especialmente em 2 anos tão difíceis, cumprindo a missão do TRT de forma extraordinária e destacando o tribunal no cenário nacional em diversas esferas. Nessa gestão, o tribunal ficou em primeiro lugar no índice de governança e gestão na avaliação do TCU. Também ficou em primeiro lugar no prazo para publicação de sentenças, conforme o relatório Justiça em Número. Também obteve premiações no Cooperário. E, por último, recebeu
nos 2 anos, o prêmio do CNJ na categoria Diamante, no ano de 2020 e 2021. E aqui eu destaco também a atuação da diretora de Gestão e Estratégia, Fernanda Ferreira, e do juiz de cooperação e gestor de execução, Dr. Roberto Nakaji, sempre atentos a todos os acompanhamentos e cumprimento das metas do CNJ. Agradeço aqui a parceria do Ministério Público do Trabalho, na pessoa do procurador-chefe, Dr. Marcelo Góes Neves, tanto na gestão da crise sanitária, quanto nas ações de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, que coroamos com a implantação do programa de aprendizagem no último dia 3, com a presença de contratando 10 aprendizes, atendendo assim aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. Destaco também o cordial diálogo mantido com a OAB, Seccional de Santa Catarina, na busca pela melhoria da prestação jurisdicional. E o faço aqui, na pessoa do conselheiro estadual, Dr. Ricardo Correia Júnior. Nesse ato que representa o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, Dr. Rafael de Assis Horn, com o qual tivemos inúmeras reuniões nesse período. Essa interlocução colaborativa, doutor, foi fundamental, especialmente para contornarmos a crise sanitária que vivenciamos nesse período. Aproveito aqui também para saudar a doutora Cláudia da Silva Prudêncio, aqui presente, e parabenizá-la por ser a primeira mulher a presidir a instituição. Registro a boa interlocução com as associações na defesa das categorias. A Matra 12, na pessoa da doutora Patrícia Pereira de Santana, e do Sintrajusc, na pessoa do coordenador-geral, senhor Paulo Roberto Koinski. Agradeço a minha família, meu marido, Nelson Leiria, meus filhos, Priscila e William Leiria, meu genro Edson, por compreender e perdoarem minhas ausências e todas as vezes que, mesmo presente, não pude dar atenção e fiquei ao telefone resolvendo questões urgentes dessa gestão. Agradeço a minha neta, Alice Braz Leiria, que ao longo dos seus 17 meses recebeu muitas visitas de sua avó saudosa que não pôde estar com ela. Por último, agradeço a Deus por me iluminar e me dar forças e perseverança para cumprir a missão de administrar o tribunal, que foi ao mesmo tempo difícil, mas também gratificante pelas conquistas. É um orgulho passar e satisfação de dever cumprido que eu transmito a administração do tribunal aos desembargadores. O José Ernesto Manzi, na presidência, desembargador Vanderlei Goador Júnior, na vice-presidência, desembargador Nivaldo Stankiewicz, corregedor, e as ouvidoras, desembargadora Kézia Araújo, Nieves Gonzalez e Lília Leonora Abreu, desejando-lhes que tenham uma profícua e feliz gestão. Obrigada. Feitos esses registros e agradecimentos, convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, José Ernesto Manzi, para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador José Ernesto Manzi, no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, na sala de sessões deste tribunal, cito na rua Esteves Júnior, número 395,
nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador José Ernesto Manzi prestou o seguinte compromisso: prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas, na forma da Instrução Normativa número 87 de 2020, do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Ana Paula Volpato Vronsky, secretária-geral judiciária, subscrevi o presente termo, que vai assinado pela excelentíssima desembargadora do Trabalho empossante e pelo excelentíssimo desembargador do Trabalho empossado. Nesse momento, transmito ao desembargador do Trabalho José Ernesto Manzi o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Transmito-lhe ainda a presidência do Conselho da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho, em conformidade com o artigo 2º da Ordem. Convido Vossa Excelência para ocupar o seu lugar à mesa. Convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Vanderlei Godoy Júnior, para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador Vanderlei Godoy Júnior, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, na sala de sessões deste tribunal, cito na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador Vanderlei Godoy Júnior prestou o seguinte compromisso: prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas, na forma da Instrução Normativa número 87 de 2020 do Tribunal de Contas da União.
E para constar, eu, Ana Paula Volpato Wronski, secretária-geral judiciária, subscrevi o presente termo que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador do trabalho empossante e pelo excelentíssimo desembargador do trabalho empossado. Convido o excelentíssimo desembargador do trabalho, Nivaldo Stankiewicz, para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito à senhora secretária-geral judiciária que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador Nivaldo Stankiewicz, no cargo de Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, na sala de sessões deste tribunal, cito na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o egrégio tribunal pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador Nivaldo Stankiewicz prestou o seguinte compromisso: prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas na forma da Instrução Normativa número 87 de 2020 do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Ana Paula Volpato Wronski, secretária-geral judiciária, subscrevi o presente termo que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador do trabalho empossante e pelo excelentíssimo desembargador do trabalho empossado. Convido a excelentíssima desembargadora do trabalho, Késia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez, para prestar compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de ouvidora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito à senhora secretária-geral judiciária que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse da excelentíssima desembargadora Késia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez, no cargo de ouvidora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.
aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, na sala de sessões deste tribunal, cito na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o egrégio tribunal pleno, reunido em sessão solene, a excelentíssima desembargadora Késia de Araújo Duarte Neves Gonzalez prestou o seguinte compromisso: prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de ouvidora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleita, na forma da Resolução Administrativa número 9 de 2021 deste Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas na forma da Instrução Normativa número 87 de 2020 do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Ana Paula Volpato Wronski, secretária-geral judiciária, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador do trabalho empossante e pela excelentíssima desembargadora do trabalho empossada. Convido a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Lília Leonor Abreu, que tem participação telepresencial, para prestar compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de ouvidora substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito à senhora secretária-geral judiciária que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse da excelentíssima desembargadora Lília Leonor Abreu, no cargo de ouvidora substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, por meio de videoconferência, atendendo ao disposto na Portaria Conjunta CEAP-GVP-SECOR número 98 de 2020 deste Tribunal, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, a excelentíssima desembargadora Lília Leonor Abreu prestou o seguinte compromisso: prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de ouvidora substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleita, na forma da Resolução Administrativa número 9 de 2021 deste Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas na forma da Instrução Normativa número 87 de 2020 do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Ana Paula Volpato Wronski, secretária-geral judiciária, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador empossante e pela excelentíssima desembargadora empossada. Solicito à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Lília Leonor Abreu, que proceda à assinatura do termo de compromisso e posse no PROAD. Essa assinatura é virtual, feita com token, e foi realizada. Portanto, concedo a palavra à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini, para falar em nome desta corte. Cujo nome saúda as autoridades, familiares e demais presentes. Senhores e senhoras participantes à distância.
Parabéns aos desembargadores que se dedicaram nos últimos anos a manter a atividade jurisdicional durante a Covid-19. Aos desembargadores Maria de Lourdes Leiria, Tereza Regina Codossi e Amarildo Carlos de Lima, os agradecimentos pelos esforços. Cabe-me a honra de apresentar e saudar os novos administradores. Também se inclui na cerimônia a posse dos primeiros ocupantes eleitos na ouvidoria. Vejamos os currículos antes de saudar. O desembargador é bacharel em Direito e Filosofia, especialista em Direito Administrativo, Processo Constitucional e Civil, mestre em Processo Civil e doutorando em Direito Social na Universidade de Castilla-La Mancha. Foi advogado e professor universitário na graduação e pós-graduação. Publicou dezenas de artigos, principalmente sobre processo do trabalho e filosofia moral. É autor dos livros Da Fundamentação das Decisões Judiciais Civis e Trabalhistas e Filosofia da Mentira e da Sinceridade. É juiz do trabalho desde 1990 e desembargador desde 2011 e presidiu a segunda turma do biênio 2020-2021. É ainda juiz voluntário do Tribunal Regional Eclesiástico e de Apelação de Florianópolis, que julga nulidades e matrimônios. Foi corregedor no biênio 2018-2019, quando se destacou por iniciativas como a implantação de videoconferência nas cartas precatórias. A ferramenta foi adotada por outros tribunais, por acordo de cooperação técnica. O vice-presidente Vanderlei Godoy Júnior é mestre em ciência jurídica e docente há 21 anos na Univale. Tomou posse em 2017 pelo 5º Constitucional da OAB. Por isso, teve de interromper o doutorado em Direito Desportivo em Alicante, Espanha. O corregedor Nivaldo Stankiewicz é pós-graduado e especialista em Direito Processual Civil e mestre em Ciência Jurídica. Foi advogado e ingressou na Magistratura do Trabalho em 1992. É desembargador desde 2020. É coautor da obra Teoria Jurídica das Relações Interpessoais. Na ouvidoria, órgão distinto da administração, assumem 2 colegas. A ouvidora, desembargadora Kézia de Araújo Duarte Nieves Gonçalves, é a primeira ocupante eleita para o cargo. É especialista em Direito Constitucional. Em 1999, ingressou no Ministério Público da União como procuradora do trabalho. Desde 2019, é desembargadora deste tribunal em vaga do 5º Constitucional do MPT. A ouvidora substituta, desembargadora Lília Leonor Abreu, é mestre em Direito. Em 1993, tornou-se desembargadora pelo 5º Constitucional da OAB. Foi presidente e vice-presidente deste tribunal, titular no Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ministra substituta da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho em 2002. Presidiu até esta data a 3ª turma. Passo a saudar os administradores segundo o dicionário Aurélio, que é cumprimentar, dar testemunho exterior de respeito e louvor. Nobres desembargadores, a dificuldade da missão recebida evidencia a confiança e o respeito que seus pares depositam em vossas excelências. Esses atributos são construção de cada um, resultado de decisões, opções e práticas de toda uma vida. Fatores só enxergados quando se olha para além dos currículos. Lá, vemos as pessoas em si, como diria o Heidegger.
É no mundo da vida, nas conquistas cotidianas, que nos deparamos com o mais real de cada um, com os homens por trás dos óculos, como diria o poeta. Lá se percebe a garra, a coragem e a essência dos modos de ver as coisas. Os cargos de agora, a família, a formação, os saberes não são frutos do acaso. O desembargador José Ernesto Manzi é casado com Maristela, bacharel em Direito, e pai de Maria Júlia, casada com Zumar Kirsch. Pai de Maria Carolina, de José Ernesto Manzi Filho, Maria Fernanda e João Lucas, e avô do Francisco. Aguarda a chegada da neta Aurora. Uma família exemplar. Com 15 anos, iniciou a vida de trabalho num cartório de notas. Foram 4 anos. Bacharelou-se, casou e foi para Roma. Não em lua de mel, mas para fazer o pós-doutorado em Direito Administrativo. Para manter-se, trabalhou em restaurantes. Claro, pós-graduou-se em Direito e, mesmo sem título, tornou-se um chefe da cozinha italiana. Um advogado romano, esposo de uma brasileira, amenizou as agrulhas daqueles anos. Emprestou um apartamento nas proximidades do Coliseu. Com imensa gratidão, ao deixar Roma, Manzi e Stella usaram as economias feitas para retribuir a estada oferecida pelo generoso amigo. Ao voltar, trouxeram a Maria Júlia em fase de construção. E outra amizade importante, um advogado e professor. Em São Paulo, o desembargador aceitou o convite do novo amigo para lecionar tributário, depois comercial e, finalmente, direito do trabalho. E não recusou, claro, a oferta de uso do escritório. Valeu a pena. Amaury Mascaro Nascimento o convidou para ser professor da FMU. Passava semanas cheias, aulas à noite e sábados e trabalho no escritório durante o dia. Com o concurso para juiz do trabalho, veio a segunda filha, Maria Carolina. Já estava aprovado quando a conheceu. Chegou à titularidade com menos de 3 anos de magistratura. Destino, bem mais próximo que Roma, São Miguel do Oeste. E mais 3 filhos. Há uma semana, recebeu de presente um filho médico formado pela USP. Outro está a caminho pela mesma universidade. Maria Fernanda também estuda medicina na Universidade de Buenos Aires. Maria Carolina é formada em letras pela UFSC e Maria Júlia é advogada e jornalista pela UFSC. O desembargador Vanderlei Godoy Júnior é casado com Sandra, estudante de Direito, e tem 3 filhos. Mariana, que faz artes cênicas, Lucas, estudante de arquitetura, e Bernardo, estudante de comércio exterior. Orgulha-se de ser professor e de integrar nosso tribunal. Não se cansa de enaltecer a casa pela estrutura e celeridade. Valoriza a família e é apaixonado por direito desportivo. Segundo a Sandra, esposa, Godoy, como é conhecido, é objetivo e prático, o que o ajudou a superar as muitas dificuldades da vida. Sandra realça, acima de tudo, que é um excelente pai. O único defeito, segundo alguns, é ser corintiano. O desembargador Nivaldo Stankiewicz é casado com Maria José, bacharel em Direito, e tem 2 filhos. Nivaldo Júnior, médico pela UFSC, e Milena, estudante de dança e pintura. Foi criado sem pai. Aos 10 anos, já queria trabalhar para comprar uma bicicleta. Mas a mãe impediu. Impaciente, quando pôde, foi ser locutor, até ingressar na advocacia trabalhista. Gosta de futebol e, neste ano, está feliz da vida com acesso à Série A do time do...
Dados esses testemunhos, portanto, cumprimentar é o mínimo que se pode fazer diante das conquistas de vida e do momento. Parabéns! Conhecidas as pessoas, voltemos às várias questões cruciais referentes ao tribunal e à sua função, referentes ao presente momento do mundo, referentes aos desafios que o corpo de magistrados e servidores, sob a liderança dos novos administradores, terá de enfrentar. O vírus da Covid-19 lançou novas luzes sobre a importância do trabalho para as pessoas. Sem vida, não há trabalho, e sem trabalho organizado e justo e solidário, não há vida. Em 11 de dezembro de 2021, o tribunal completa 40 anos de existência. Nesse período, cumpriu seu papel constitucional e ajudou a manter organizado, justo e solidário o mundo do trabalho no Estado. Muitos agentes concretizaram a realidade econômica e social de Santa Catarina. Um deles é o tribunal, que se ocupa principalmente da justiça. Os empreendedores catarinenses fizeram sua parte. Os trabalhadores cumpriram seus papéis. E esta casa, quando necessário, zelou pela justiça das relações, conforme o mandamento constitucional do artigo 1º, inciso 4º, que quer uma república fundada nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O momento atual é dificílimo. A economia se recupera de uma das piores crises mundiais. Os níveis de pobreza e de desemprego estão em patamares incompatíveis com a ideia mais tênue de dignidade da pessoa humana. As disrupções viabilizadas pelos avanços tecnológicos são um ingrediente adicional das dificuldades atuais do mundo do trabalho. Em tempos normais, a realidade faz seus movimentos de acomodação. Os robôs das plantas fabris de automóveis, por exemplo, que substituíram muitos trabalhadores nas linhas de produção há algumas décadas, praticamente não deixaram mazelas. Houve tempo para as acomodações. Este não é o caso de agora. A conjunção de fatores gerou um ambiente em que a resiliência e a compreensão menos individual, a combinação das peças do tabuleiro em movimentos harmônicos e bem sopesados, exigirá também um zelo adicional, compreensivo, reconstrutivo, das instituições jurídicas em geral e do trabalho muito em particular. A minúscula Santa Catarina tem uma história econômico-social, industrial e agrícola muito interessante. A distribuição populacional é das melhores do mundo. O IDH é o terceiro melhor do país, atrás apenas do Distrito Federal e de São Paulo. Em tecnologia, ocupa importante posição. Agora, lidera a recuperação econômica. Com CLT em alta e com CLT em baixa, com reformas e sem reformas, o Estado andou e se construiu. E esta casa fez parte ativa e presente desta história. Há dificuldades e desafios para continuar esta trajetória? Sim, mas temos certeza de que a nova administração, com as qualidades já destacadas, saberá lidar o excelente corpo de magistrados e de servidores e manterá a instituição na linha que a caracteriza historicamente de contribuição construtiva, positiva, para o bem dos jurisdicionados. Quando menciono a qualidade de magistrados e servidores, os administradores sabem do que estou falando. Mas, como me dirijo também aos catarinenses, permitam-me fundamentar o que digo. A magistratura catarinense e o corpo funcional do tribunal são briosos, dedicados e competentes. Todos os ex-administradores podem ratificar essas assertivas.
e há fatos continuados que provam isso. Os reconhecimentos nacionais das façanhas de magistrados e servidores são evidência de sua operosidade e criatividade em termos humanos, sociais e tecnológicos. O PJE, por exemplo, foi lançado em nossa pequena Navegantes, a primeira vara totalmente eletrônica do país, em 5 de dezembro de 2011, sob a presidência do desembargador Gilmar Cavalieri. Ontem fez 10 anos. O tirocínio de administradores anteriores àquela data para o que seria o futuro do processo e a competência do nosso setor de tecnologia nos fizeram os escolhidos para ser o marco inicial dessa trajetória nacional vitoriosa. Nos anos seguintes, continuamos no palco dos avanços. Os recentes prêmios do Cooperare provam isso. Este programa nacional que busca, avalia e premia iniciativas com possibilidade de uso por todos os tribunais do país. Fomos agraciados neste ano com 3 das 4 premiações possíveis. Na categoria primeiro grau, o TRT ficou em primeiro lugar com a ferramenta Mais PJE, que valeu o prêmio. A ideia foi do servidor Fernando Marcon, ex-diretor da Vara de Palhoça e hoje um dos diretores do setor de tecnologia. Os magistrados não deixaram por menos. A iniciativa do juiz Daniel Lisboa, da Terceira Vara do Trabalho de Lages, ficou em segundo lugar na mesma categoria, com o projeto de cadastramento prévio dos maiores litigantes para recebimento de citações e comunicações oficiais. Mas não paramos aí. A competência dos servidores mereceu também premiação pelo trabalho especializado de ergonomia, denominado Análise Ergonômica Remota dos Postos de Trabalho Domiciliares dos Trabalhadores Oficiais do TRT da 12ª Região. Este trabalho demonstra a agilidade de resposta para as transformações induzidas pela pandemia, o teletrabalho, e mereceu a 2ª colocação na categoria segundo grau. Foi coordenado pela servidora Ângela Masi, fisioterapeuta da equipe de saúde. Vivemos o tempo da transparência. As ouvidorias foram instrumentalizadas para concretizar esse objetivo do CNJ. No ranking nacional organizado pelo CNJ, nosso tribunal ficou em segundo lugar em tribunais trabalhistas. Os ocupantes do cargo de ouvidor dos últimos anos, com a ajuda do setor de tecnologia, desenvolveram ferramentais, hoje utilizados por 21 tribunais trabalhistas, para empoderar o cidadão e lhe proporcionar o acompanhamento da tramitação de pedidos, reclamações efetuados. O servidor e tecnólogo Gustavo Ibarra, gerente do PROAD Ouvidoria desde o início, coordenou a produção das ferramentas e nos ajudou na excelente classificação no ranking. Para terminar a exemplificação, destaco que no ranking do Tribunal de Contas da União, de Governança e Gestão, ficamos em primeiro lugar entre todos os tribunais da União, como resultado da continuidade do trabalho iniciado em janeiro de 2016, quando foi implantada, na gestão de Grácio Ricardo Barbosa Petroni, a política de governança e gestão de risco. A coroação do trabalho continuado, persistente e de excelência deste corpo de magistrados e servidores veio com o Prêmio CNJ Diamante nos 2 últimos anos. Esse é o material humano com o qual os novos administradores poderão contar para cumprir os deveres que têm pela frente. Não somos apenas um tribunal, somos o Tribunal do Trabalho de Santa Catarina. Jurisdicionalmente, senhores empossados, que continuemos, todos os magistrados do Estado, nos pautando pelo apanágio histórico e diferenciador
dos bons juízes, a imparcialidade. Permitam-me parodiar a histórica e famosa frase que liga o humilde moleiro de Berlim a Frederico II, o imperador, que ao final desta administração, os catarinenses possam continuar dizendo, referindo-se ao órgão jurisdicional que é esta casa. Ainda há juízes em Santa Catarina. Juízes que imparcialmente apliquem a lei e entreguem o que a Constituição espera, que as relações de empreendedores e trabalhadores, os representantes dos dois valores fundamentais da República já mencionados, se dê com justiça e respeito. É o que lhes desejo e tenho certeza, também todos os presentes e os que nos acompanham à distância. Obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, doutor Marcelo Costa Neves. Boa noite a todos e todas. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador José Ernesto Manzi, novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Cumprimento o doutor Ricardo, aqui ao meu lado também, em nome da OAB. Faço um cumprimento especial a todos e todas presentes e a quem não está presente presencialmente, mas telepresencialmente. Eu cumprimento um grande amigo pessoal, o ministro Alberto Bastos Balazeiro, que deixou sua história no Ministério do Trabalho do Brasil como procurador-geral e uma pessoa que eu nutro uma admiração excepcional, um mentor para mim, e eu ocupo o cargo que eu ocupo hoje, inspirado naquela pessoa que está ali na tela. Dito isso, queria primeiramente cumprimentar e parabenizar a gestão da desembargadora Maria de Lourdes Leiria, da vice-presidente Tereza Kotoski e do corregedor Amarildo Carlos de Lima, uma gestão desafiadora em tempos de pandemia, mas que mesmo assim trouxe grandes ganhos para o tribunal em questões de gestão, em questões de tecnologia, de compreensão, e terminou com chave de ouro com um programa de aprendizagem que mostra o quão forte foi a mensagem de combate ao trabalho infantil que o Tribunal do Trabalho de Santa Catarina conseguiu expor à sociedade catarinense, que é um problema que poucos às vezes percebem porque não olham. É um problema gravíssimo no nosso estado e um pequeno passo de inclusão de 10 aprendizes num ambiente como é o TRT-12 é um passo tão expressivo que muda a vida desses 10 jovens aí que vão começar e cria uma mensagem de aprendizagem sim, trabalho, exploração infantil não. Então, parabéns, Lourdes Leiria, por esse trabalho fabuloso exercido aqui por 2 anos, nos tempos mais difíceis de se enfrentar como gestora, que foi e está sendo a pandemia. Ao desembargador-presidente, muitos falariam que talvez até a sanidade mental do desembargador Manzi estaria sob júdice, porque quem seria o doido de assumir, né, tamanha atribuição em tempos tão difíceis? E eu vejo de outra forma. É minha terceira gestão como procurador-chefe do Ministério Público, e se tem alguma coisa que eu tenho experiência mais que desembargador Manzi, talvez seja só isso, ser gestor por mais de uma vez. E eu vou falar algo, desembargador Manzi, que é um pouquinho diferente do que você está acostumado a ouvir. É uma grande honra, é satisfação, é prazeroso gerir o órgão, apresentar o seu órgão, apresentar o Tribunal do Trabalho da 12ª Região. É um grande desafio, sim, mas o momento em que se faz interlocução com a OAB, o Ministério Público, o governo, os outros tribunais, a sociedade civil, aquilo pode trazer ganhos tão imensos à comunidade catarinense que isso faz tudo valer a pena. Tá? O doutor Ricardo até me perguntou por que eu não leio nada aqui quando eu falo. Porque eu não consigo enxergar muito bem, doutor Ricardo. Mas eu trouxe uma coisa para ler hoje, que é uma ementa
que eu trouxe aqui, me permitam ler para vocês de um acórdão que exprime um pouco do que eu quero falar ao final. A ementa fala sobre acidente do trabalho, culpa exclusiva da vítima não comprovada. O empregador deve tomar todas as medidas preventivas para evitar a ocorrência de acidente do trabalho, seja treinando, fiscalizando ou adotando mecanismos eficientes e suficientes, antecipando-se a qualquer ato do trabalhador que possa redundar em um sinistro. Os riscos do empreendimento são do empregador, e a absoluta falta de responsabilidade deste, por prática de ato inseguro pelo empregado, somente deve ser aceita como hipótese derradeira, sob pena de incentivar desleixo pela saúde e segurança dos trabalhadores em gênero. A tese da culpa exclusiva da vítima, ato inseguro do empregado, é responsável, com respeito a vozes contrárias, pela colocação do Brasil no ápice estatístico dos acidentes do trabalho. Somente uma cultura que imponha treinamento, equipamentos, fiscalização e mesmo antecipação pelo empregador dos descuidos, negligências, imprudências e outras atitudes bizonhas do trabalhador é que poderá levar à reversão desse índice. Essas palavras são do desembargador, agora presidente, José Ernesto Manzi, relato dele num acórdão que eu puxei de vários que eu li para me inspirar, para falar algo para vocês hoje. E eu fico lembrando de outras gestões e cada gestão deixa alguma ideia na minha cabeça sobre como ela foi. Então, eu penso em combate a trabalho infantil, gestão na pandemia, eu lembro, desembargadora Lourdes Leiria. Conciliação, eu lembro, desembargadora Maria Helena Migliorini. Gestão orçamentária em crises, Grácio Barbosa Petrone. E Vossa Excelência, eu tenho certeza que vou olhar na história lá na frente e me lembrar de uma coisa, ou talvez duas: o seu senso de justiça e humanidade, e a forma como isso vai fazer parte da sua representação do Poder Judiciário de Santa Catarina. Não tenho liberdade de chamá-lo de amigo ainda, quem sabe em breve, aí, porque compartilharemos gestão de dois órgãos fundamentais da Santa Catarina, mas uma coisa é certa, você tem um grande admirador do seu conhecimento jurídico, que sou eu, Marcelo, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, e todos os meus colegas procuradores. Então, desejo sucesso na gestão e tenho certeza que ficará na história por esses traços que eu acabei de falar. Concedo a palavra ao excelentíssimo conselheiro estadual, doutor Ricardo Correia Júnior, neste ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssimo desembargador José Ernesto Manzi, peço licença para, em seu nome, saudar todos os desembargadores desta corte. Excelentíssimo doutor Marcelo Góes Neves, em seu nome, saúdo todos os procuradores do trabalho. Excelentíssima doutora Patrícia Santana, em seu nome, eu saúdo todos os magistrados catarinenses. E excelentíssima doutora Cláudia Prudêncio, minha amiga e primeira mulher eleita presidente da OAB de Santa Catarina, peço licença para, em seu nome, cumprimentar todos os advogados e advogadas catarinenses. Eu, já de início, gostaria de registrar a minha alegria de estar aqui hoje no tribunal, em nome dos advogados de Santa Catarina, para parabenizar a desembargadora Maria de Lourdes Leiria, a desembargadora Tereza Kotoski e o desembargador Amarildo de Lima, que fizeram uma excelente gestão, passou em meio a todas as dificuldades que a pandemia nos impôs, tendo recebido, inclusive, diversos reconhecimentos nacionais como um dos melhores tribunais do trabalho do nosso país. A desembargadora Leiria encerra sua gestão com o marco de ter superado
os desafios impostos pela pandemia causada pela Covid-19. Com certeza, o maior desafio desta geração. Foram 2 anos exercendo uma função árdua em um cargo que exige moderação, resistência e empatia. Especialmente em um período que se tornou um dos mais obscuros da humanidade, um momento tão atípico que muitas vezes o mais elevado conhecimento jurídico não seria o suficiente. A diretoria desta casa mostrou que, além de técnica jurídica, muitas vezes é preciso fazer diferente, inovar e se reinventar para conseguir chegar no êxito. E nesse contexto, já no início da pandemia, o nosso regional aderiu prontamente ao trabalho remoto, produzindo, em meio a tantas adversidades, números significativos de atos e de decisões. E ainda que a advocacia tenha recebido com preocupação e incerteza a realização das audiências telepresenciais, o tempo demonstrou ser uma medida necessária e eficaz para a continuidade da prestação jurisdicional. Assim, a OAB de Santa Catarina agradece e parabeniza a excelentíssima desembargadora Leria e toda a sua diretoria por honrada gestão e louvável trabalho realizado em prol do nosso regional. E é contente e agradecido que hoje estou aqui para expressar a minha honra em ser o porta-voz da OAB nessa cerimônia tão especial de posse da nova diretoria do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Graças ao avanço da vacinação, estamos aqui reunidos em um mesmo ambiente para celebrar o início de uma nova fase das nossas vidas. Podemos dizer, então, que esse evento é a representação de um momento de esperança. E é com muita esperança e alegria que a OAB dá boas-vindas aos desembargadores José Ernesto Manzi, Vanderlei Godoy Júnior, Nivaldo Stankiewicz, a doutora Késia Duarte e a doutora Lilianora Abreu, que assumem gestão do nosso convênio. Além de ter qualidade técnica e jurídica, é preciso ter fé para lidar com as adversidades que vão além da letra fria da lei. E isso, senhoras e senhores, o desembargador Manzi tem de sobra. Um desembargador extremamente qualificado, justo, religioso e que pauta para a sociedade. Sua gestão será compartilhada com os desembargadores Godoy, Nivaldo, Késia e Lília, igualmente qualificados e que também contam com todo o respeito da advocacia catarinense. E aqui eu não poderia deixar de fazer um registro especial ao novo vice-presidente deste tribunal, o desembargador Vanderlei Godoy Júnior, que até pouco tempo era nosso colega de OAB, com a sua eleição para tão nobre missão junto ao TRT. Sabemos que os caminhos percorridos durante os últimos 2 anos trouxeram mudanças definitivas em nossa atividade, tanto da advocacia quanto da magistratura. Transformações que ocorreriam ao longo dos anos foram abruptamente adotadas por necessidade e extrema coragem para que pudéssemos continuar o nosso trabalho. Hoje, já nos habituamos a essas novas tecnologias e muito naturalmente se aderiram à nossa realidade. O trabalho remoto foi adotado massivamente pela sociedade. Com essa modalidade, temos maior flexibilidade, produtividade e um novo leque de oportunidades profissionais. Da mesma forma, a conjuntura nacional e internacional mostra um quadro desafiador para o cenário do mundo do trabalho. A crise econômica revelou que o trabalho é o eixo que equilibra a sociedade. Portanto, instituições fortes e sólidas, como a OAB e Tribunal do Trabalho, são essenciais para o enfrentamento dessa crise. A transformação foi imposta e cabe a nós, advogados e magistrados, nos adaptarmos e buscarmos soluções eficazes. Nossa justiça especializada é essencial à solução dos conflitos entre o capital e o trabalho, e nisso se evidencia a sua relevância para a garantia dos direitos, busca da justiça e da paz social. Não se trata de tarefa simples, desembargador Manzi, mas tenha certeza de que estamos todos juntos, OAB, TRT e Ministério Público do Trabalho, irmanados nessa empreitada, dispostos em contribuir e enfrentar todos os desafios que surgirem no decorrer desta gestão, trabalhando juntos em prol da sociedade e dos jurisdicionados. Para finalizar, um dos maiores esportistas da história uma vez disse: talento ganha jogos, mas trabalho em equipe e inteligência ganha campeonatos.
Queremos trabalhar juntos, desembargador Manzi, como uma equipe. Conte com a OAB. Muito obrigado. Neste momento, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, José Ernesto Manzi, presidente, fará seu pronunciamento. Excelentíssimo Corregedor-Geral do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, representando a presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssimo Procurador-Geral do Estado Adjunto, Dr. Ederson Pires, representando o governador do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Ricardo José Reisler. Excelentíssimos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, ministro Alexandre Luiz Ramos, ministro Alberto Bastos Balazeiro, excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutor Ricardo Teixeira do Vale Pereira, excelentíssimo presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho e presidente do TRT da 17ª Região, doutor Marcelo Maciel Mancilha, excelentíssimos desembargadores do Trabalho, presidentes do TRT da 1ª Região, doutora Edith Maria Correia Torinho, do TRT da 4ª Região, doutor Francisco Rossal de Araújo, do TRT da 11ª Região, doutora Ormi da Conceição Dias Bentes, do TRT da 14ª Região, doutora Maria Cesarineide de Souza Lima, do TRT da 23ª Região, presidente em exercício, doutor Paulo Roberto Barrinuevo. Excelentíssimo Procurador-Chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, doutor do Trabalho de Santa Catarina, doutor Marcelo Goss Neves, meu amigo. Excelentíssimo Conselheiro Estadual, doutor Ricardo Correia Júnior, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Meus cumprimentos à mesa diretora presencial e telepresencial. Estendo os meus cumprimentos à excelentíssima presidente eleita da OAB seccional de Santa Catarina, doutora Cláudia da Silva Prudência, eleita para o biênio 2022-2024. Às demais autoridades, as senhoras e senhores desembargadores do trabalho, senhores e senhoras juízes do trabalho, senhoras e senhores representantes das entidades de classe, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores presentes que nos assistem pela plataforma Zoom e pelo canal YouTube, familiares e amigos que assistem a esta sessão solene presencialmente ou à distância. Eu vou tirar a máscara porque ela está embaçando o óculos e eu não vou enxergar nada e esse improviso vai se tornar um improviso mesmo. Chego aqui pela escolha dos meus pares, guiada mais pelo respeito aos princípios republicanos e às tradições dessa casa, do que por qualquer mérito meu. É um voto de confiança do egrégio Tribunal Pleno. Não há motivo para a vaidade que senti no meu primeiro dia de magistratura, quando de cabelo engomado, terno passado, investido no poder muito mais imaginário do que real, fui obrigado a aterrissar por um frentista de posto de gasolina que me perguntou: "O senhor também é crente?" Pois bem, em uma fala de posse, se deve falar de projetos. Há os que esperam mudança de rumo e os que esperam que a proa se mantenha com pequenas correções de curso. Não tenho a pretensão de reinventar a roda, mas de aproveitar as obras e a expertise de meus antecessores e buscar colocar uns tijolos nessa grande catedral que se constrói há 40 anos, para aproveitar os avanços tecnológicos e as mudanças na legislação que abriram algumas possibilidades. É por isso que destaco inicialmente o trabalho excelente de todos os que me antecederam em administrações que sempre buscaram obter a máxima eficiência administrativa com o mínimo dispêndio de dinheiro público. Destaco a última gestão da desembargadora Lourdes Leiria, que em um esforço hercúleo dela própria, dos servidores que soube dirigir,
inspirar e motivar. Fez com que não só recebêssemos por 2 vezes o selo diamante do CNJ, como ficássemos em segundo lugar dentre os 89 tribunais do país e recebêssemos outros prêmios. Isso não desmerece as administrações anteriores. Não se partiria do zero e se chegaria a esse patamar, mas não se chegaria a esse grau de reconhecimento sem uma gestão extremada em eficiência para o atingimento do cume, principalmente com um dos piores orçamentos já destinados à Justiça do Trabalho e à reclusão da pandemia. Reconheço ainda a excelência das atuações da eminente desembargadora Tereza Regina Potosky, vice-presidente, à frente da Escola Judicial, e mantendo os magistrados motivados para se atualizarem, se abrirem ao conhecimento, mesmo estando fechados e reclusos em seus lares. Por fim, também parabenizo a gestão e o trabalho profícuo e diligente do desembargador Amarildo Carlos de Lima à frente da Corregedoria, corrigindo rumos e distorções para que a própria atividade fim, a jurisdicional, fosse otimizada. Em suma, todos os meus antecessores que me olham nesse momento nos conduziram não só a este ponto da viagem, mas a um porto seguro e a um mar calmo com ventos favoráveis. E os meus sucessores aguardam esperançosos que eu não deixe o barco fazer água ou afundar. É nessa condição, com misto de desafio e de temor, que me vejo neste momento. Desafio em buscar conduzir um tribunal com excelentes magistrados e servidores que prestam um extraordinário serviço ao povo catarinense. A mediocridade nunca foi uma opção desta casa, como também não foram os arroubos e aventuras, o desperdício de dinheiro público ou o descompromisso com a justiça. E o temor? Temor derivado da responsabilidade em não corresponder aos anseios e expectativas que nos foram depositados. E aqui falo também em nome do eminente desembargador Vanderlei Godoy Júnior, vice-presidente, do desembargador Nivaldo Stankiewicz, corregedor, além das excelentíssimas ouvidoras, desembargadoras Késia Gonzalez e Lilian Abreu, e também da valiosa equipe que elegemos para a construção deste projeto. Uma só andorinha não faz verão, e a administração não é um ato isolado, mas a qualidade de agregar, motivar e indicar rumos. Por isso que o todo é sempre melhor do que as partes. Faço aqui um parênteses para um merecido elogio aos nossos servidores e terceirizados, porque não há justiça que se outorgue apenas com o trabalho ou a vontade do juiz. São os sacrifícios feitos nos bastidores, que reduzem os sacrifícios dos magistrados e aumentam a sua produtividade, eficiência e qualidade. E há muitos sacrifícios. Suor e sangue de todos os envolvidos. Há crianças que não conviveram com as mães ou pais. Há cônjuges que ficaram sem os abraços, há pais e irmãos que não viram em que momento nossos cabelos branquearam. Há distâncias que foram interpostas para que chegássemos mais próximos dos judicionados, em prejuízo daqueles que deveríamos estar próximos. Quando entregaram a sua juventude, a própria vida a esta corte, e aqui eu quero fazer uma homenagem especial ainda aos que já morreram, inclusive a desembargadora Maria Aparecida Caetano, né? Ganhei dela essa caneta e pretendia assinar o ato de posse, só esqueci de carregar a tinta, né? Porque uma caneta tinteiro tem esse problema. Na hora H, se a gente não testar 5 minutos antes, ela falha, né? E também o meu fiel assessor, o César Bedin, né? Todos sabem, morreu no final da minha gestão na corregedoria, com 47 anos, e sonhava com esse momento como ninguém, fazendo sonhos e projetos de excelência para esta casa. Bom, falemos, contudo, do futuro, dos deveres que nós, administradores e servidores engajados neste projeto, estamos assumindo neste momento. Não estamos tomados pelo desânimo, mas pelo entusiasmo de quem sabe que a estrada será difícil, se preparou para o caminho, mas não pode prever todas as dificuldades a serem vencidas, embora dispostos a vencê-las. O que podemos garantir é estarmos movidos por reta intenção e buscarmos fazer o melhor,
mesmo que esse melhor esteja aquém dos nossos projetos ou das altas expectativas dos nossos pares, advogados, Ministério Público, servidores e jurisdicionados. Para isso, levaremos em consideração todas as sugestões e críticas, contando agora com a ouvidoria, como órgão próprio, independente, empenhado em nos dar um feedback para a correção dos rumos e condutas. O tribunal deve atender sua clientela da melhor forma possível, dentro dos limites de sua competência e orçamento, e, para isso, precisará não só ouvir, mas considerar o que for dito. Para tanto, contamos com um excelente quadro de magistrados e de servidores dedicados, competentes, imbuídos de um grande senso de justiça, dever e responsabilidade, cientes da importância que essa justiça especializada tem para pacificar as relações entre o capital e o trabalho. E não são poucos os que criticam a justiça do trabalho, até por considerarem que as relações de trabalho detêm importância secundária e deveriam ser resolvidas pelas próprias partes, por árbitros, e, em última instância, por juízes civis. Tenho escutado ideias assim há várias décadas, de muitos operadores jurídicos que, sem conhecer a complexidade das causas que tratamos, os princípios próprios, a enorme gama de normas materiais e processuais do trabalho, consideram que somos meros conferentes de recibo de salário e cartões ponto, galgados à condição de membros do Poder Judiciário. Desconhecem eles a altíssima produtividade da Justiça do Trabalho, apesar da quantidade de processos e pedidos, e a qualidade e excelência jurídica de suas decisões proferidos por magistrados arregimentados e concursos concorridíssimos, alguns, inclusive, ex-integrantes da magistratura comum, e que exigem uma formação jurídica e filosófica profunda. A instrumentalidade das formas informa a nossa atuação, e o princípio da simplicidade sempre nos recorda desse parâmetro. Mas a acumulação objetiva aqui não é a regra, é a regra e não a exceção. Não são raras petições que desciam dezenas e dezenas de pedidos. Contudo, a especialização e ponderação de princípios não admitem soluções simplistas que nos afastam das meras operações aritméticas, que o digam as ações acidentárias, de extrema dificuldade e repercussões em um país em que ainda é campeão estatístico em sinistros, e que deposita em nós a esperança de inspirar a responsabilidade, reduzir o número de mortos incapacitados, além de desonerar a Previdência Social. Nem precisamos recordar que somos a justiça mais célere, apesar de recebermos um turbilhão de processos, possuindo a menor taxa de congestionamento. Julgamos mais do que recebemos. Quem passa a conhecer a Justiça do Trabalho, examinar a complexidade das causas a elas submetidas e a gravidade dos reflexos que suas decisões produzem no meio econômico e social, muda de ideia. Não somos apenas uma justiça especializada, mas uma justiça especialmente célere, humana, detalhista, técnica, acessível e pulverizada, que não vê o valor das causas apenas pelo valor econômico, mas considera os efeitos da dinâmica processual sobre a dinâmica social e o valor intrínseco para os próprios jurisdicionados. E aqui repito uma frase que norteou minha própria dissertação de mestrado. Toda decisão judicial contém uma pedagogia, positiva ou negativa em seu bojo, servindo como dever ser, como um parâmetro de conduta. E o direito do trabalho não é um direito secundário. Ele está na gênese da própria dignidade humana e até na redução dos conflitos submetidos aos outros ramos do poder judiciário. Quem tem salário e empregos dignos, podendo realizar seus sonhos, mesmo que modestos, estará menos sujeito a cair na delinquência ou de ter um ambiente familiar tumultuado, ou não pagar contas ou tributos. Como dizia minha saudosa mãe, na casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Para os que dizem que é necessário reduzir direitos trabalhistas para melhorar a economia, é preciso lembrar que sem salários dignos não há consumidores. Sem um mínimo de emprego estável, ninguém faz carnê, nem compra bens duráveis. Quanto mais precário for o emprego, pior consumidor será o empregado. A economia se retroalimenta. Somos diferenciados.
É o esmero em decidir que impede aventuras jurídicas de empregados e faz com que os empregadores cumpram a lei trabalhista, não façam concorrência desleal e recolham corretamente os tributos. E são as decisões juridicamente erigidas que fazem a mais justa e eficaz das distribuições de renda propiciada pelo trabalho, que nos impõe, contudo, o dever de decidir racionalmente e de acordo com a realidade. E quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Por isso, a primazia da realidade, por isso, as intermináveis sessões de julgamento, de depoimento, perícias complexas. Por isso, juízes que não desprezam as causas de pequeno valor e buscam a verdade real. Por isso, a importância da colaboração de outros atores jurídicos, né? E aqui me refiro especialmente ao Ministério Público e aos advogados. O nosso trabalho é artesanal, uma quantidade de audiências que os outros ramos nem sequer imaginam. Eu fiz 21 audiências em primeiro grau, mesmo substituindo no tribunal por muitos anos, e posso dizer hoje, fiz poucas. Apesar disso, sou a mais humanizada da justiça e é a que trata dos dramas humanos mais comuns. E é nessa luta, por vezes inglória, porém incansável, que o nosso tribunal distribui há 40 anos justiça nessas plagas, data que comemoraremos na próxima semana e que nos enche de orgulho. Mas, feitos esses prolegômenos, eu preciso pincelar rapidamente os eixos principais da nossa gestão. O primeiro deles é buscar uma forma de equalizar o serviço, tanto dos magistrados quanto dos servidores, para, por um lado, dividir melhor as forças de trabalho e, por outro, ganhar em efetividade, economicidade e eficácia. É preciso lidar com a falta de reposição de juízes e servidores que vai se agravar ano a ano. O segundo é repensar as próprias localizações das sedes, números de varas e lotações de servidores e magistrados naquilo que não puder ser solucionado pela equalização, para refletirmos as demandas e necessidades atuais. Nós temos varas aí que foram instaladas há 40 anos atrás, uma situação completamente diversa de hoje. Tá? Um terceiro ponto será rever as estruturas internas do tribunal, com análises exaustivas dos fluxos. E um quarto ponto é buscar meios de aproveitar melhor os sistemas telemáticos para reduzir a quantidade de processos. Bom, esse não é o local para detalhar esses projetos, até em respeito ao público externo e também ao público interno, que já deve, a esse momento, estar esperando ansioso que eu termine. De qualquer modo, não poderíamos terminar sem alguns destaques necessários. Eu gostaria de, novamente, parabenizar e agradecer a Sua Excelência, a desembargadora Maria de Lourdes Leiria, não só pela excelente gestão, mas também pelo tratamento que me foi dado durante a transição. O espírito republicano sempre nos recorda que a democracia também exige alternância e renovação. Agradeço também penhoradamente aos excelentíssimos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, às autoridades dos outros tribunais, tanto do Trabalho como da Justiça Comum e da Federal, e nos honram com a presença virtual, dando prestígio a esta corte. Agradeço de forma especial a gentil amiga e colega desembargadora Maria Helena Migliorini pelas gentis palavras e também pelo apoio incondicional que me deu quando era corregedor. O problema da amizade é que ela costuma nos cegar para os defeitos e ver virtudes inexistentes. Agradeço aos servidores que trabalharam nos bastidores em meus 31 anos de magistratura, com destaque aos servidores da Vara de São Miguel do Oeste, primeira vara desta capital, meu gabinete, gabinete da Corregedoria, por terem compartilhado as nossas cargas e angústias. E aqui me permito fazer uma homenagem especial aos servidores. Os juízes fazem os esboços, mas vocês fazem os projetos e executam as obras, merecendo nossa gratidão e reconhecimento. Manifesto a minha confiança no talento e na competência da equipe que vai dividir comigo essa responsabilidade e apresentar tarefas em que são mestres a este grumete galgado a capitão. O critério de escolha foi a competência e a paixão, o desejo de doar-se em prol da instituição. Por fim, agradeço a todos os meus amigos e a minha família, ao meu pai Ernesto, com seus 97 anos, que me assiste no YouTube, aos meus irmãos presentes, Marco Antônio,
Francisco e Cláudio, ex-servidor dessa corte há várias décadas, com extrema dedicação e competência. Aos meus 5 filhos, já mencionados pela desembargadora Mari, meu genro e meu netinho Francisco, que eu sou obrigado a me referir de novo, e que até hoje achava que o vovô dele trabalhava de consertar brinquedo, cozinhar e dar doces escondidos da mãe dele. Especialmente a minha esposa Maristela, com uma pequena reminiscência. Desculpe, me emocionei. Antes que eu saísse, meu primeiro dia de trabalho como juiz, encontrasse aquele frentista. Foi ajoelhada no carpete, num apartamento ainda sem mobília, e sob os olhares de 2 bebês, as minhas filhas mais velhas, que ela passou o meu terno, ao mesmo tempo em que aproveitava aquela posição para uma singela oração. Todos os dias até hoje, ela sempre diz, antes que eu saia para o trabalho, que Deus te use. Que Deus nos use e nos faça sermos administradores fiéis e justos. Ele nos cobrará pelos talentos que nos deu e pelo uso que demos. E vocês, seguramente, nos cobrarão pela confiança que depositaram em nós. Nossas consciências serão cobradoras implacáveis dos compromissos que assumimos e das condutas utilizadas para cumpri-los. Que Deus nos ajude. Muito obrigado. O excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, José Ernesto Manzi, registra e agradece a presença das excelentíssimas autoridades que compõem a mesa de honra e das a seguir nominadas, que nos honram presencial e telepresencialmente. Senhor Corregedor-Geral, Conselheiro José Ney Alberton Ascari, nesse ato, representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Senhor Superintendente Regional da Superintendência do Trabalho e Emprego em Santa Catarina, Ricardo Soares de Oliveira. Senhor Advogado da Fundação Educacional de Brusque, FEB, Doutor Rafael da Silva, neste ato representando o presidente da Fundação. Senhor Secretário Executivo de Assuntos Internacionais do Governo do Estado de Santa Catarina, Doutor Fernando Raup. Senhoras e senhores, desembargadores do trabalho do TRT de Santa Catarina, de ontem e de hoje. Senhora desembargadora do TRT da 23ª Região, doutora Elinei Bezerra Veloso. Senhora presidente eleita da OAB, seccional de Santa Catarina, doutora Cláudia da Silva Prudêncio. Senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Ana Matra, doutor Luiz Antônio Colucci. Senhora presidente da Associação de Magistrados do Trabalho da 12ª Região, Amatra 12, doutora Patrícia Pereira de Santana. Senhor Procurador-Chefe Substituto da União em Santa Catarina, doutor Rafael Mendes dos Santos. Senhora Coordenadora do Núcleo Previdenciário, Procuradora Camila Piana Lemos, neste ato representando a Procuradora-Chefe da Procuradoria Federal em Santa Catarina. Senhor Juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Zane Stael Leite Júnior. Senhores juízes convocados. Senhoras e senhores juízes do trabalho do TRT de Santa Catarina, de ontem e de hoje. Senhor presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina e do Colégio de Presidentes do Instituto dos Advogados do Brasil, doutor Gilberto Lopes Teixeira. Senhora advogada trabalhista, ocupante da cadeira 29, doutora Alexandra Candemil,
neste ato representando o presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, ACALEG. Senhor presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, ACAT, doutor Fabrício Mendes dos Santos. Senhor presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, Seccional de Santa Catarina, doutor Gustavo Vilar Melo Guimarães. Senhor delegado da Receita Federal do Brasil em Florianópolis, doutor Daniel Carlos. Presidente Executivo de Governo e Judiciário da Caixa Econômica Federal, doutor Ednei Luiz Celestino. Senhor Superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal, doutor Gilberto Onofre da Luz. Senhoras e senhores representantes de entidades de classe. Demais autoridades presentes, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores. Eu convido a todos para, em posição de respeito, ouvir o hino de Santa Catarina. Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz, as festas que os livres, frementes de ardores, se relembram das terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, hoje algemas no chão. Do povo nas epopeias, fuja a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias, fuja a luz da redenção. O povo que é grande, mas não vingativo, que nunca a justiça e o direito calcou, com flores e festas deu vida ao cativo, com festas e flores o trono esmagou. Quebrou-se algemado escravo, e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Quebrou-se algemado escravo, e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão.
Solicitamos aos que estão presentes a gentileza de permanecerem em seus lugares após o encerramento da sessão solene para registro da foto oficial dos empossados. A seguir, os empossados serão cumprimentados, primeiramente pelas autoridades que compõem a mesa, após pelos desembargadores desta corte, na sequência, pelos familiares que estão na nave e depois pelos familiares que estão na plateia, todos orientados pelo cerimonial. Declaro encerrada a presente sessão solene.